Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, dá um recado importante. Você sabia que esse aqui é um outro canal da GTEC Informática? Exatamente, ele é voltado só para mostrar os reparos feitos nas unidades da GTEC Informática. Então por isso, confere sua inscrição aí, porque provavelmente você nem deve estar inscrito nesse canal, beleza? Agora segue o vídeo, valeu! Fala galera, tudo belezinha com vocês? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e venho aqui mostrar mais uma vez um pouquinho de um reparo pra gente. Vamos lá ver o que os meninos estão fazendo de reparo? Vem comigo. Olá Vitor, tudo bem? E aí, Luciano, beleza? Belezinha, o que você tem aí pra gente em reparo? Tô mexendo numa placa-mãe, uma B450 da Asus. Essa placa-mãe, ela tá intermitente, tá? Tá travando aí em bip de erro de memória. Eu regravei a BIOS, ela chegou a funcionar por um período e depois parou. Então, ela hora funciona, hora não funciona no erro de BIOS. No bip de memória, desculpa. E gravando o BIOS somente não resolveu. Eu percebi que a solda perto do PC estava meio danificada, estava com um pouco de sujeira também. Então apliquei o limpa-contato embaixo do PCH. Aí a intermitência, ela parou de ficar intermitente, mas parou de reconhecer totalmente os slots. Fica bipando em todos os slots o erro de memória. Então eu vou tirar o PCH, vou fazer aí o rebaling dele e ver se resolve o problema, porque estava intermitente e após aplicar limpa-contato embaixo dele, parou totalmente de reconhecer os módulos. Então acredito que se refazer a solda resolve o problema. Entendi. Fazer a solda. Mas o limpa-contato não foi a questão de ter parado de vez, né? Não. Que na verdade ele não prejudica em nada, ele só faz a limpeza mesmo, Isso, né? só faz a limpeza. Mas se tiver sujo embaixo, ele vai meio que se jogar um pouco mais de sujeira embaixo, né? Tipo, vai só espalhar a sujeira. Ah, entendi. E não vai. Que não dá pra limpar embaixo de chip só com limpa-contato. Você tem que fazer a solda. Que querendo ou não fica resíduo aí embaixo. Mas vamos ver, né? Vamos ver se com solda resolve. Porque olhando assim não tá nada demais não, sinceramente. Vamos ver. Vamos ficar aí na torcida pra que dê tudo certo. Sim. Ok, eu volto aí pra mostrar o resultado final, valeu. Falou. Olá, David, tudo bem? Olá, Luciano, tudo bem? O que você tem aí pra gente em reparo? Estou com um Samsung aqui que o cliente relatou que passou por outra assistência e falou que o processador está queimado. Verificar o defeito do processador, ver queima no processador necessidade da troca. Ele está ligando aqui, está tendo um consumo alto. Provavelmente está tendo esse consumo todo por conta da bateria, tá? Vou ter que abrir para ver, né? E ligar ele sem, caso tiver bateria, ligar sem a bateria para ver qual é o consumo que está dando. Porque pelo consumo ali eu já consigo ter uma ideia mais ou menos do que pode ser. E se for o processador mesmo, tem como a gente fazer a troca? Se for soldado, não. Se for soldado é sem reparo mesmo, porque o custo é muito alto e não sabe se vai vir funcionando. O teclado não responde externo, tá? Porque aí no caso só é importado. Isso, é importado. E a importação corre aquele risco de chegar aqui e também não tá funcionando, né? Porque a gente não sabe dos procedimentos, né? Eu vou estar desmontando ele aqui e ver se realmente é o processador que está queimado. Ele nem desliga? Ah, desligou. Só não dá imagem. Ok, eu volto aí pra mostrar o resultado, valeu. E aí, Vitor, voltei pra saber um pouquinho mais do seu reparo. E aí, Luciano, já realizei a solda no PCH e tô soldando ele agora pra ver se vai resolver o problema dela. Acabou de soldar aí agora. Agora vamos aguardar esfriar pra gente poder tirar daí e fazer os testes. Aí. Olá, David, bom dia, tudo bem? Olá, Luciano, tudo bem? O que você tem aí pra gente em reparo? Tô com uma placa-mãe daqui 11155 pelo processador ali, não liga.
Fiz uma análise aqui no equipamento, eu vi que a linha das memórias aqui tá danificada, né? Pode ver aqui, ó. O MOSFET tá torrado, a bobina aqui tava pra cima, a solda, né? Não sei como que aconteceu isso, mas a solda acabou... A solda THT acabou subindo, né? A bobina. E o capacitor sólido aqui danificado. Então eu tô realizando um reparo aqui nessa parte aqui das memórias para ver se a placa volta a ligar. Ok, aí eu volto aí pra mostrar o resultado. Falou. E aí, Vitor, voltei pra saber o resultado final do seu equipamento. E aí, Luciana, eu testei a placa aqui, infelizmente a gente vai mandar ela sem reparo porque continua intermitente. Testei com o nosso processador aqui e com ele reconhece os primeiros slots de memória aqui da imagem, porém quando coloca todos os 4 aqui ela demora muito para dar o bip de imagem e fica com um bip de erro, mesmo com placa de vídeo. Do mesmo jeito eu só adiciono as memórias a mais e ela já começa com problema. Se coloca o processador do cliente, não reconhece nenhum módulo de memória, fica bipando o erro de memória aqui já de primeira quando você liga a placa. Eu testei os 4 slots de memória do cliente, os 4 módulos, somente um com o nosso processador está gerando imagem. Se coloca os outros ele fica dando erro de memória. Com a nossa memória funciona também. Então a placa está dessa forma totalmente intermitente. Funciona só com o nosso processador e com um módulo de memória do cliente. Com o processador dele, com todos os módulos dele, já começa a apresentar esses erros aí. Mas não quer dizer que o processador do cliente está com problema? Não quer dizer não. Eu vou testar ele na nossa bancada depois só para passar essa informação para o cliente, mas sim. é bem provável que o processador esteja bom. É mais a placa mesmo, porque do jeito que ela está aí, até com o nosso processador que eu sei que está funcionando, ela não funciona meio que direito, né? Só funciona com um slot aí. Então não acredito que o processador esteja ruim não. Entendi. Mas provável que seja algum defeito aí no PCH mesmo internamente, não de solda. É uma pena, mas valeu, obrigada. Falou. E aí, David, voltei para saber o resultado do seu equipamento. E aí, Luciana, eu fiz aqui ó, a remoção do capacitor e a soldagem no MOSFET. Esse capacitor sólido a gente não encontrou para trocar, tá? Aqui na unidade, né? Mas eu fiz alguns testes aqui sem ele, né? Porém a placa ela tem mais defeito. Se não tivesse mais defeito eu ia procurar esse capacitor para comprar ou ver em alguma outra unidade, tá? Mas o foco aqui é esse outro defeito que a placa tem. O que acontece? Você vê aqui ó, o socket, ele tá danificado, tá? Tá. E ele tava com um pedaço do processador, se você ver aqui ó, acabou arrancando um pedaço do processador, tá vendo? Nossa. E tava preso aqui no socket. Eu tirei, né? Eu testei com outros processadores, claro, né? Nós tem aqui de teste, porém a placa ela não tá reconhecendo o V-Core, ela tá com a tensão baixa no V-Core. Não, na verdade tá com a tensão zero no V-Core e com a tensão baixa na linha de memória. Aqui teria que, além do valor que foi passado de reparo, teria que passar o valor do socket também para o cliente, tá? Então não valeria a pena, não vale a pena, né? E provavelmente ele perdeu o processador dele também. Então seria um custo bem alto aí para o cliente, né? Pelo modelo de placa dessa daqui que ele consegue encontrar em um valor bem acessível. Entendi. Então como teria que realizar a troca do socket também, tá? Porque quebrou o pino aqui. O custo seria alto, tá? E que nem eu falei, provavelmente o processador dele também queimou, né? Então eu vou estar explicando isso pra ele, né? E mandando a placa sem reparo por conta disso daí, né? Se fosse uma placa de um valor alto, até valeria a pena, né? Placa gamer de uns 4, 5 mil reais valeria a pena, mas placa que não tem um custo alto acaba não valendo a pena quando tem algum outro defeito assim que tem que passar um novo orçamento pro cliente. Entendi. Ok, valeu, obrigada. Falou. Olá, Vitor, tudo bem? E aí, Luciana, beleza? Belezinha. O que você tem aí pra gente em reparo? Eu tô mexendo nesse notebook da Samsung, é um desses modelos novos de Samsung NP, de 11ª geração, aí pelo lacre já dá pra perceber, mas eu mostro aqui já a configuração do equipamento.
O cliente está reclamando que quando está com a placa de vídeo instalada, né, o driver dela instalado, pode ver que é de 11ª geração, 1.5, 11.000 já. Voltando à reclamação do cliente, ele fala que quando está com a placa de vídeo instalado, o driver, o equipamento ele congela e dá tela azul. Ele só consegue utilizar quando ele desabilita o driver da placa de vídeo. Estou aqui com o gerenciador de tarefas aberto. Pode ver que a placa de vídeo que o equipamento tem, essa é Intel Iris. A Intel Iris, nessa 11ª geração em diante, que está vindo nos processadores aí da Intel, é uma placa integrada ao processador, igual as outras, as Intel Graphics HD que vem integrado nos processadores um pouco mais antigos. E se ele desabilita isso daqui, meio que funciona sem driver, não tem uma placa de vídeo dedicada para gerar o vídeo. Então, se der problema nessa parte aqui, infelizmente não tem o que fazer. Isso é internamente do processador, que é soldado na placa. Então, se der problema nisso, infelizmente só trocando o processador. Mas aí o que eu fiz? Como tá dando tela azul, normalmente pode ser problema do sistema, né? Então, tirei o M2 do cliente aqui e tô com um SSD nosso instalado aí no equipamento e não tá apresentando problema aqui com o nosso SSD. Você pode ver que está instalado o driver, tá? O dispositivo está funcionando. No sistema do cliente já estava desabilitado. Eu habilitei o driver, né, para funcionar. E assim que eu abri um vídeo no YouTube, deu um play, ele já deu a tela azul e deu um erro, deu um código de erro lá. Eu fui pesquisar o código, mas não tem muita informação, é meio que genérico o erro. Mas já deu para perceber que realmente era relacionado ao driver de vídeo. Mas aí está funcionando no nosso sistema, então pode ser problema só do sistema mesmo, formatação. Às vezes pode ser problema no próprio M2. Então, como é um M2 que eu nunca ouvi falar, não tem marca nem nada, por mais que tá com o código aqui do modelo do Note, né, da Samsung, NP550, mesmo assim me parece bem genérico esse M2, não conheço, não tem marca, não tem nada escrito aqui. Então eu vou estar passando para o cliente, que a gente vai estar realizando uma formatação, ver se ele aprova, porque no nosso sistema já tem pelo menos 1 hora que eu estou aqui em teste. Com o sistema dele, assim que eu abri, não foi coisa de poucos minutos, 1 minuto ou 2, que eu abri um vídeo e já deu a tela azul. Então, como já tem algumas horas funcionando com todos os drivers instalados, pode ser problema só do sistema mesmo. Eu vou estar passando para o cliente aí, que a gente vai estar realizando a formatação, caso ele aprove, e vendo se resolve no M2 dele, né? Se vai ser problema de M2. Ok, valeu, obrigada. Falou. E aí, Vitor, vi que você tá com outro reparo, na verdade eu acho que você já reparou e tá aí em teste, né? Isso, essa daí é uma RTX 3070 que chegou com a reclamação de que estava desligando em jogos. Aí o cliente disse que mexeu na placa, né, por conta, fez troca de pasta térmica e de thermalpad, porém continuou do mesmo jeito. Eu abri a placa e identifiquei que os thermalpads que ele colocou é diferente do original, porque não estava dando contato no dissipador com a pasta térmica, não estava espalhando pelo chip, ou seja, não estava dissipando, por isso que estava desligando. Então foi colocado um thermalpad errado. Isso, de tamanho diferente. Essas Gigabyte usam um thermalpad bem fininho e foi colocado um fino também, só que não tão quanto o original. Então já é o suficiente para não dar o contato do dissipador com o chip. Aí o que eu fiz? Antes de abrir a placa eu já tinha testado e ela estava perdendo vídeo. Sim. Então eu desmontei para verificar se ia ter que fazer reparo, porém eu já identifiquei que não estava tendo esse contato aí do dissipador que eu comentei. Então tirei os thermalpads, testei sem thermalpad, ela não desligou mais, então coloquei os thermalpads corretos e deixei mais tempo em teste. Ficou aí algumas horas em teste. Na verdade passa de 1 hora em teste, né? Tem bem mais tempo de 1 hora, porque esse programa ele para com 1 hora, isso, né? Ele roda 1 hora e trava aí, e você pode ver que não está mais contabilizando o tempo. E essa placa eu coloquei já tem algumas horas em teste. E não apresentou desligamento, não apresentou problema nenhum. Então ela está ok para ser retirada, não foi necessário executar reparo em placa, né? Só de dar uma analisada aí no estado que a placa veio, já evitou aí um reparo.
Ai, que legal. Ok, valeu, obrigada. Falou. E esse foi mais um vídeo de hoje, galerinha. Curte, compartilha, comente, não esqueça de ativar o sininho para cada vez mais a gente possa crescer aí no canal e estar trazendo sempre aí mais novidades para você, mais vídeo para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau!